Oi, Lúcio. Boa noite. Queria que você explicasse se tem realmente alguma explicação, né? Esse momento atual da equipe, né? Que vem aí um decréscimo, viu quem estava até muito atrás se aproximar perigosamente, sendo que agora, só dar um exemplo, Botafogo e Bragantino, que tem um confronto direto, tem o mesmo número de jogos, ou seja, o Bragantino, numa partida só, pode vir a passar o Botafogo. Queria que você analisasse o atual momento da tua equipe sob o teu comando, por favor. Bom, boa noite. A partir do momento que você não consegue ganhar, automaticamente você acaba ficando estagnado. Nós sabíamos das partidas que nós teríamos nessa reta final, os jogos complicados que seriam, e os adversários obviamente também correndo atrás, né, de algo que ao longo dessa trajetória o Botafogo conseguiu, né, impor uma distância boa, uma distância muito interessante na competição, que agora nessas últimas rodadas nós acabamos perdendo essa gordura. É um momento que ninguém está satisfeito, né? Os jogadores nenhum satisfeito, nós como clube também não estamos, e entendemos que do jogo agora que nós teremos contra o Grêmio na próxima quinta em diante, nós não podemos mais cometer os erros que nós acabamos cometendo nesses últimos jogos. Em relação a resultados, né? Não foram os resultados que nós queríamos. A performance nos 2 jogos anteriores, elas foram boas. Hoje não foi da forma como nós imaginávamos, né? Nosso time aquém, pouco inspirado. Nós sabíamos que diante do adversário que nós tínhamos, vivenciando hoje um momento ali de briga para sair de zona de rebaixamento, nós não poderíamos sair atrás do placar, porque automaticamente geraria uma situação ainda mais complicada para nós, e acabou que aconteceu justamente isso, né? Então, nós novamente a partir de amanhã retomarmos, fazer com que os jogadores possam, né, aqueles que estiverem em condições, recuperá-los, porque são poucos dias, né, já para um outro jogo, e nós vamos trabalhar muito em cima disso. Oi, Lúcio, aqui, David Sharp, do Antenados na jogada. Me aparenta que a queda do Botafogo, além de mental, é muito física. Não sei se você concorda. E eu não sei, parece que o Botafogo atingiu o ápice físico muito antes do que deveria na temporada. Não sei se você tem essa visão, porque você falou realmente que foi um grande jogo contra o Palmeiras. O primeiro tempo foi um excelente jogo do Botafogo, e hoje você falou que não, mas na minha opinião, os primeiros 20 minutos foram bons do Botafogo. O Botafogo foi dominante, ganhou os duelos, tecnicamente também foi melhor do que o Vasco, mas depois parece que simplesmente parou de jogar. Eu queria saber se você concorda, se é questão física e se dá para preparar isso, reverter isso já para o jogo contra o Grêmio, para essa reta final. Obrigado. Eu acho que assim, a questão física, no jogo contra o Palmeiras nós tivemos um jogador a menos, né? Tivemos que nos desgastar mais, né, com um jogador a menos que nós tínhamos numa situação final de jogo. E hoje, assim, pelo menos em razão das alterações, e nós sabíamos que corríamos o risco, né, de ter 3 jogadores que há muito tempo não jogavam, e esses sim sentiriam mais. Agora os outros estão caminhando para uma reta final, né? Tem jogadores aí que atuaram mais de 50 jogos no ano, e é por isso que há uma necessidade de nós estarmos também fazendo as alterações, né? Eu acredito assim, com exceção ali dos jogadores que estavam, né, há mais tempo, né, e vou citar aqui Sampaio, Danilo, os demais acabaram, né, dentro do possível, terminando como acho que muitas equipes acabam, né, buscando ter uma entrega. Óbvio que a partir do momento que você está buscando um resultado, por vezes você se atira mais e acaba permitindo ao adversário muitas vezes te contra-atacar, transitar em cima do teu jogo, e por vezes, né, parece que é uma queda de rendimento, mas
Isso acaba acontecendo não apenas com o Botafogo no jogo de hoje. Se você perceber, a maioria dos jogos tem ocorrido isso até pela situação já de ser reta final de ano, desgaste em todos os aspectos, cada um buscando um objetivo, e nós precisamos, como eu falei, né, recuperar toda a condição dos jogadores para nós estarmos em condições de sermos melhores na questão de competirmos e estar buscando, né, novamente essa situação em termos de vitória. Lúcio Flávio, Jaque Jesus, JJ do Esporte, boa noite. Após o final do jogo, eu passei ali pelos torcedores do Botafogo e presenciei vários torcedores chorando. Então eu queria saber de você, o que você tem para falar para esses torcedores que o Botafogo tinha uma boa vantagem na tabela, tinha uma gordura muito boa, e agora com esses últimos resultados, olha ali do lado, né, o Palmeiras, o próprio Red Bull Bragantino na cola do Botafogo, digamos assim. Você, Lúcio Flávio, ainda confia no título do Botafogo, mesmo após todas essas últimas derrotas? E também o que você tem para falar, né, do sentimento do torcedor que está muito decepcionado com esses últimos jogos. Obrigada. Bom, vou falar primeiro do torcedor, né, já que você começou falando do torcedor. O torcedor, por muitas rodadas, ele saiu sorrindo, né, porque o time venceu, muitos choraram até mesmo de alegria, e hoje, óbvio que em razão de mais uma derrota, ninguém vai sair daqui do estádio, né, satisfeito. Os jogadores também não saíram, né, satisfeitos, e todos são cientes dessa necessidade urgente, né, de mudança. E em relação a confiar, após o jogo ali, o que chamou muita atenção no vestiário foi justamente essa questão, né, dos jogadores tentando ali colocar para cima um ao outro, né, porque são eles que vieram até agora e trouxeram o Botafogo nessa situação, e são eles que vão colocar novamente no trilho para buscar essa conquista. Nós que estamos aqui, nós confiamos e muito, porque nós sabemos do potencial do nosso grupo, do nosso elenco, apesar de toda essa situação agora em termos de resultados, mas nós temos aí mais 7 jogos pela frente e nós acreditamos muito que o nosso grupo ele tem totais condições de buscar esse objetivo, e nós vamos correr atrás sem dúvida nenhuma. Lúcio. Boa noite, Guilherme Gonçalves, Litoral News. O Botafogo vem lutando, vem trabalhando, vem se empenhando, como você falou, mas é evidente que o rendimento caiu, o aproveitamento do primeiro turno para o segundo cai quase um quarto. Então é uma diferença, tem que ser relatado. O futebol é uma via de mão dupla, entre individualidade e coletivo. Você foi jogador, sabe disso. Queria saber do seu lado, olhando por fora, você acredita que são as individualidades que vivem uma má fase, que proporciona que o coletivo não esteja tão bem, ou é o coletivo que não está encaixado e isso naturalmente está fazendo com que os jogadores individualmente rendam abaixo? Olha, eu acho que, claro, uma situação acaba ajudando a outra, né? Quando você tem nas individualidades, né, essa situação de os jogadores sobressaírem, estarem bem, automaticamente o grupo todo, né, vai conseguir desempenhar aquilo que é muitas vezes combinado. E o importante é saber que foram eles mesmos, né, que conseguiram tudo isso juntos, né? Às vezes com situações de às vezes um ou outro se destacar mais, mas a força do Botafogo sempre foi muito conjunto, e nós acreditamos que eles vão passar por cima disso, porque a instabilidade todos os clubes acabaram passando na competição, até pelo fato de hoje estar tudo muito junto ali, né, muito próximo, e infelizmente nós acabamos passando nesse momento. Não gostaríamos que isso tivesse acontecido, mas nós, como eu falei, né, nós confiamos, nós acreditamos, e certamente nós vamos, a partir dessa quinta-feira, retomar aí o caminho de vitórias. Boa noite, Lúcio. Primeiro, o time hoje começou num ritmo forte, começou botando pressão, disputando o Vasco, acho que não conseguia passar.
e parece que depois do gol o time sentiu muito o gol, assim, e começou a cometer erros que não vinha cometendo e tudo mais. Pode-se dizer que o time emocionalmente sentiu demais o baque do gol, e isso pode ser, você acredita que é reflexo ainda do jogo anterior, que esse emocional está pesando muito para o time nesse momento? E só uma dúvida em relação ao Matheus Ponte, que era um investimento do clube e acabou nem sendo relacionado, ele está com algum problema ou foi uma opção técnica? Obrigado. Em relação ao jogo, de fato, eu acho que até nós tomarmos o gol, nós tínhamos o domínio do jogo, estávamos melhores, né, pressionando o adversário, como foi falado, né, não dando muito espaço, e acabamos tomando o gol, e de fato isso nos atrapalhou, especialmente no primeiro tempo. Começamos a ter aquela pressa, né, em querer resolver as coisas, tomando algumas decisões ruins, e não conseguimos ali ao final do primeiro tempo gerar assim, nenhuma situação para empatar a partida, né. No segundo tempo, como nós entendíamos, né, que até pela questão do próprio momento, né, do nosso adversário, quando eles fizeram o gol, automaticamente eles conseguiram, né, formatar ali uma linha de defesa melhor, né, conseguiram baixar um pouco mais o bloco e começaram a jogar no nosso erro, né. Nós, em alguns momentos, tentamos com algumas alterações, mas nós não conseguimos ser, digamos, eficientes naquilo que nós nos propusemos a fazer em relação a essa partida. E destacar em relação ao Matheus Ponte, ele tem trabalhado, tem treinado, né? O Di Plácido é um jogador que vem atuando, né, com uma maior frequência, e quando o Di Plácido não atuou, quem entrou em determinados momentos foi mais o JP. Então nós temos trabalhado mais nessa linha de convocação, até porque nós não trabalhamos normalmente com mais de 2 laterais da mesma posição para o mesmo jogo, né? Tudo bem, Lúcio. Você já falou aqui um pouco sobre a dificuldade nesse momento, né? Faltam 8 rodadas para o campeonato acabar e acho que não é nem sensação, é meio que nítido que o Botafogo tá no momento de queda. A gente falou aqui também sobre o número de pontuação, tudo muito parelho. O quanto que é difícil, nesse momento, faltando tão pouco, conseguir sobreviver à pressão e dar um start para conseguir fazer essa virada, sabe? No sentido anímico, no sentido mental dos jogadores. E se você pudesse falar também pessoalmente, o quanto que é difícil para você estar nessa posição, ter assumido um time na liderança do campeonato, que já tinha um trabalho feito e está vivendo esse momento, a pressão para o grupo, mas a pressão também sobre você. Bom, na verdade, para o momento, os jogadores, eles têm, todos eles, muita consciência, né, daquilo que é o campeonato, em relação a tudo que foi construído, e a forma como tudo ocorreu, né, levando muitos a confiarem e acreditarem. A gente sabe que nesse momento de instabilidade, muitos acabam, né, tendo dúvida em relação a isso, mas quem está aqui dentro sabe que isso não existe. Nós temos certeza de que a reversão, sim, ela é possível já a partir dessa próxima partida, da quinta-feira, e jogadores também, pelo que nós pudemos perceber ali no vestiário logo após o jogo, né, a forma como todos ali se manifestaram. E em relação a mim, eu sou funcionário do clube, né, e a partir do momento que os profissionais que aqui estavam, né, acabaram um saindo por causa de proposta, o outro acabou saindo também do clube, e aí houve, né, essa escolha para que eu estivesse aqui à frente. Para mim é um prazer e é uma grande satisfação poder estar aqui, porque quando eu acordo todo dia, eu vou para o clube feliz e satisfeito, porque eu sei que tinha muitos profissionais que queriam estar no meu lugar, né? E hoje até um amigo meu me falou isso: você não imagina quantas pessoas queriam estar no seu lugar. Então eu sou um privilegiado de estar aqui. O momento não é bom, eu sei que não é bom, né? Mas esse é o fato do time, né, do clube ter, ao longo da competição,
feito a campanha que fez, né, os jogos que fez, e nós estamos agora, né, passando por esse momento em termos de resultados que nós acreditamos que já a partir desse jogo que nós teremos na quinta-feira, nós vamos mudar a nossa história novamente e vamos buscar o rumo aí atrás dessa conquista. Obrigado, Luiz. Boa noite, pessoal.